fez na vida daquele escravo. Às vezes todo mundo em volta estava olhando e falando: olha com quem Paulo está mexendo. Paulo preso, precisando ser cuidado, está cuidando dos outros. Esse escravo fujão aí, ó, é um bandido, segue o outro. Imagina os comentários se fosse no dia de hoje, irmãos. Como seria? E aí Paulo fala para o dono dele: olha, eu estou te devolvendo ele como meu próprio coração. Coração fala de vida. E isso é discipulado. Discipular é colocar a minha vida na vida do outro. Discipular é colocar aquilo que bombeia, como nós vimos aqui a respeito do sangue, que o coração, ele é responsável por isso. O discipulado é que faz esse bombear desse sangue no reino de Deus. O que traz vida no reino de Deus é o bombear da força da vida que tem no discipulado. Porque discipular é muito além de passar uma lição. Discipulado é muito além de ter um encontro uma vez por semana. Discipulado é passar a vida que você recebeu para outra pessoa. E aí eu te pergunto aqui nessa noite, não precisa me responder, só para você pensar. Alguém já derramou vida na sua vida? Alguém já dedicou tempo por você? Alguém já orou por você numa situação difícil? Alguém já te deu um abraço no dia do choro? Alguém, no meio de muitos caluniadores, já chegou para você e falou: eu acredito em você? Alguém no meio de várias portas fechadas já abriu a porta e já falou: eu recebo você? Paulo, ele foi recebido um dia na casa de alguém, quando ele ainda era um assassino, um perseguidor da igreja. Houve alguém que abriu a porta para ele. Então eu acredito que quando Onésimo chega diante dele, ele olha e fala: um dia alguém abriu a porta para mim. Por que eu não vou abrir a porta agora? E se você for ler a história de Paulo, não é o único. Mas essa história que fala de coração, ela é maravilhosa. Só consegue dar misericórdia aquele que um dia recebeu misericórdia. Só consegue perdoar aquele que é muito perdoado. Aí eu não sei, às vezes você pode ter uma dimensão de dor, que você precisa ser curado, que você precisa ser amparado, para que você seja curado de dentro para fora. Mas se você aqui hoje pensa assim: ninguém derramou amor na minha vida, ninguém cuidou de mim, eu quero te dizer que Deus chamou de tal maneira que Ele deu o único filho dele por amor a você, para que você tivesse vida. Ele te tirou de um lugar de escravidão e te assentou num lugar de filho, com direito de filho. Só isso já é necessário para que eu me levante e falo: Deus, conta comigo. Deus, eu vou fazer esse sangue continuar com toda pressão no reino de Deus. Querido, o amor de Jesus não pode parar em mim, não pode parar em você. Nós não temos direito de parar a misericórdia só em nós. Nós precisamos fazer fluir. E discipulado é isso, fazer fluir. Fazer fluir. Eu recebo, é para um tempo oportuno, é para aquilo que eu preciso. Amém, Jesus, agora eu vou fazer fluir. Entende, igreja, o que eu estou dizendo aqui nessa noite? O reino de Deus não tem nada a ver, querido, com pregar, cantar, fazer isso aqui com o microfone na mão. Vai muito além disso. Vai muito além disso. É vida gerando vida. É gente cuidando de gente. É assim que a igreja cresce. É assim que a família se estabelece. É assim que os casamentos vão se consolidar. Porque quando eu começo a receber e a entender esse amor de Deus, eu sei que eu vou começar ali o meu primeiro discipulado dentro da minha casa. No domingo passado nós ouvimos isso da pastora.
Maridos, amem as suas esposas, protejam elas. Como a parte mais fraca, esteja na frente. Tem muitas mulheres adoecidas porque tomaram um lugar que não era delas. Não porque queriam, mas porque muitas vezes o marido recuou. E ela falou para minha casa não desmoronar. Eu preciso ir para esse lugar. Mas o Senhor tem dado um alerta: homens, se levantem. Como sacerdotes da casa, como intercessores dos teus filhos. A sua oração sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, não tem o mesmo poder do que o da sua esposa orando. Você vê muita mãe orando por filho e esposa orando por marido, mas cadê os maridos? Pastora, você não está lá em casa, você não sabe se eu oro. Irmão, não é pessoal. Eu estou falando e eu estou ouvindo. O Senhor está nos chamando para viver um modelo diferente. Mulheres, honrem os seus maridos. E honra não tem nada a ver como coisa que a gente escuta muito: eu vou virar tapete. Não, você vai virar a parceira dele, lado a lado. Submissão quer dizer nós estamos andando na mesma missão. Nós estamos andando aqui nessa missão que o Senhor estabeleceu. Tenham concordância na fala na casa. Concordem a respeito da criação dos seus filhos, a planejamento familiar. Concordem, há poder nisso. Orem, concordem, converse. Pastora, nunca vai ter problema? Vai, irmãos. Mas o temor de Deus, ele vai aumentar de uma maneira que o problema vai ter que ser resolvido rápido. Que a gente fala assim, ó, não vira as costas para mim não, que você dormir não, que você está pecando. Cuidem um do outro. Mães, cuidado para não abandonar o seu marido com um amor possessivo pelos seus filhos. Porque os seus filhos vão crescer, vão embora, vão constituir a família deles. E vocês dois vão continuar dentro de casa. Entende? Deus, o marido, a esposa e os filhos. Com todo amor, com todo o cuidado que nós temos como mãe. Mas nós não podemos trocar o lugar. Nós não podemos substituir o cuidado. E isso é discipulado. Começa dentro de casa. E o Senhor está nos aliando para ter esse coração. Vocês viram aqui que Paulo, ele diz a Onésimo que era como o seu próprio coração. Com a sua própria vida. É como se eu estivesse lá. O Senhor está nos levantando para nós gerarmos pessoas que quando nós olharmos vai ter um pouquinho de nós nelas. Você vai olhar não com aquele orgulho soberbo, mas olhar e falar assim: Deus, tem um pedacinho do meu DNA ali. Tem uma fala minha, tem um jeito meu. Tem alguma coisa minha ali. Isso é evangelho, isso é reino. Imagina, Paulo treinou ali Timóteo do lado dele, caminhando junto. Primeiro ele fazia, Timóteo via, ele fazia, Timóteo via. Depois Timóteo fazia, ele estava ali junto, Timóteo fazendo e ele vendo, Timóteo fazendo e ele vendo. Depois Timóteo foi fazer sozinho. E Timóteo não falhou. A Bíblia conta que foi um desastre lá, a primeira igreja que ele foi, coitado. Paulo pegou ele e falou: tá vendo? Você não estava pronto? Sua parede não tem nem 25 diplomas ainda, Timóteo. Você não está com estola, você não está com sapato reluzente. Não. Paulo pegou ele. Você é capaz. Parafraseando a Bíblia. Você pode, Timóteo, vamos lá. Qualquer um no seu lugar, com aquele povo custoso que eu te mandei, ia ter um probleminha. Vamos embora, nós vamos aprender uma outra estratégia para cuidar daquele povo. Se essa estratégia aqui
você teve e não funcionou, vamos ter outra, mas vamos embora. Você continua o pastor daquele povo, vamos embora. Não é aquela mentalidade assim, errou, fica aí pagando não sei quantos meses. Querida, a não ser que seja algo muito grave, mas na caminhada, aprendendo, discipular, cuidar do outro, sempre nós vamos falhar em alguma coisa. E está tudo bem. Pastora, mas se eu for discipular alguém, ele me perguntar algo que eu não sei. Nós não somos Google de Deus, não. A gente não precisa saber de tudo. Fala, irmão, não sei isso agora, mas eu vou pesquisar e no nosso próximo encontro eu vou trazer para você. Beleza? Está tudo bem. Hoje eu trouxe até um estudo para você, para fazer com você. Mas Deus tocou no meu coração para a gente comer um bolo e tomar um café junto. Vamos? Isso é discipulado? Lógico. É compartilhar, é trazer para perto, é estar próximo, é estar ali. Vida gerando vida. E aqui, quando fala que o discipulado nas gerações é o coração do reino de Deus, o discipulado não é uma opção, querido. O discipulado aqui é uma ordem. O discipulado é uma ordem. O ide é um verbo no imperativo. Então é uma ordem. Não está falando assim, irmãos, quem quiser, talvez um dia, quem sabe, e falar de Jesus, se acaso ele foi bom para você em alguma parte, se você tiver um tempinho na sua agenda, fala dele. Não. É uma ordem. Ide. Quantos aqui obedecem ao Senhor? Agora só os corajosos. Quantos aqui obedecem ao Senhor? Amém. A gente é corajoso, mas corajoso também faz com medo, irmãos. Às vezes a gente levanta a mão até assim, fala, Deus, eu estou levantando a mão, mas minhas pernas já não estão nem respondendo mais. Mas nós não vamos na força do nosso braço. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, mas quando nós formos, o que nós vamos falar? E aí Jesus fala com eles, olha, quando vocês abrirem a boca, eu que vou falar. Eu que vou colocar a palavra na boca de vocês. Está tudo pronto, queridos. Está tudo preparado para nós. Às vezes nós oramos falando, Deus, eu quero crescer ministerialmente. E a Bíblia está ecoando uma voz, uma necessidade nos tempos de hoje. Ide, então, ide fazer discípulos. Deus, eu quero crescer. Deus, eu quero cantar. Ide fazer discípulos. Deus, mas eu queria era dançar, mas ide fazer discípulos. Deus, mas lá fora ninguém vai me ver. O dia que eu estiver discipulando, ninguém vai me ver. Lembra lá no início que o coração é o órgão que traz vida para o corpo, mas ele é escondido, ninguém vê. O que está aqui à vista de todo mundo pode ser uma performance. Mas quando tiver você e uma outra pessoa, vocês vão se conhecer no íntimo. Tem vários irmãos aqui na igreja que a gente já conversa pelo olho. Aqui, ó, estou vendo, já tem umas carinhas ali que eles riem, eu já dou uma olhadinha. Aí eu já até procuro em mim, ver se tem alguma coisa. Isso é o quê? Intimidade. Você já começa a conhecer a pessoa pelo olho. E está escondido. Não é visível. E duas características de uma pessoa que vive um real processo da sua cura é a santificação e a frutificação. Uma pessoa saudável é uma pessoa que ela consegue manter esse processo de santificação e ela é uma pessoa frutífera. Isso fisicamente também. Tem um monte de mamãe aí, a unção pelo ar. Frutíferas.
Mas isso na nossa vida espiritual também. E eu tenho que analisar, Deus, o meu coração, que é responsável por trazer vida, ele está saudável ou ele está doente? Pessoas doentes, elas vivem uma aparente santidade. É o que eu acabei de falar. É o que todo mundo está vendo. É o que todo mundo consegue aqui perceber. Elas podem dar frutos, mas os frutos na sua grande maioria é um fruto doente. Por quê? Porque se eu estou doente, eu vou gerar algo doente. É igual uma árvorezinha, por exemplo, uma goiabeira. Dá goiaba bonita o tempo todo, aí o tempo vai passando, cai alguma coisinha lá e estraga, adoece. Aí o pé está cheio de goiaba, cada goiaba linda. Quando você pega o fruto e abre, o fruto está podre, está doente. Então, muitas vezes nós não conseguimos frutificar, porque nós estamos com a nossa vida de santificação aparente. Está tudo bem, mas no íntimo está doente. E eu quero te dizer que discipulado é lugar de cura. A cura através do discipulado. A palavra de Deus diz: confessa a Deus os seus pecados para serem perdoados e falem uns aos outros para que você seja sarado. A cura através da fala. Davi, numa época lá de um dos pecados dele, e dele fez um salmo que eu não me lembro agora qual que é, e ele fala: enquanto eu me calei, os meus ossos, eles adoeceram, eles envelheceram, enquanto ele se calou, enquanto ele não falou do pecado dele. Entende? O Senhor quer te curar, porque o Senhor quer te usar para ir e fazer muitos discípulos. O Senhor quer te usar como uma arma cortante nesse tempo. Ai, mas eu sou tão improvável, eu não sei falar, como que eu vou fazer? Querido, quando Deus chamou a Moisés, primeiro ele chamou Moisés, Arão não tinha nada com o negócio. Mas Moisés começou tanto, mais Deus, eu não falo direito. Ou mais Deus, mais isso, mais aquilo. Às vezes a gente fica: Deus, eu não sei falar. Deus, eu sou tímido. Isso você descansa. Porque se você é tímido, quando você abrir uma célula, os tímidos vão todos para lá. Querido, é fato, é característica. As pessoas gostam de ficar perto de pessoas que se identificam. Isso não é desculpa. Foi a Sara. Isso não é desculpa para a gente não servir a Deus. E aí Moisés deu tanta desculpa para Deus, que Deus falou com ele: tá bom, Moisés, não tem Arão? Arão sabe falar, não sabe? Então eu vou colocar Moisés, que estava ali com a missão, com o propósito, e eu vou colocar Arão. Você fala com Arão e Arão fala com o povo. Deus vai levantar o líder e o LEDs da célula. Oh, glória. Tem Moisés e Arão aqui, gente? Glória a Deus. Eu quero que essa palavra mexa com você. Pastora, você está falando para a gente abrir célula? Lógico. Com certeza. Mas eu não estou te falando nada que não seja bíblico. Eu estou te mostrando qual é o nosso chamado. Às vezes a gente fica procurando: ai Deus, eu não tenho chamado, né? Qual será o meu chamado? Porque eu não estou falando de dom, que Deus vai te usar na dança, vai te usar para cantar, vai te usar para pregar, vai te usar para fazer várias coisas. Mas o chamado, essa ordem para ir e fazer discípulos, é para todos nós. Para todos nós. E o discipulado, ele não pode parar. Essa vida de Deus que foi derramada em nós, ela não pode parar.
Porque isso é que faz doença. Às vezes eu recebo tanto de Deus, e isso vai ficando parado. E tudo que é parado morre. Não tem vida. Um exemplo é o Mar Morto. Não adianta ser grande. Não adianta. O Senhor não quer que nos tornemos algo grande, um mar de sal sem vida. Ele quer que sejamos fontes que jorra. Nós recebemos do alto e liberamos. Recebemos e liberamos. É isso que faz com que o reino de Deus cresça e estabeleça. Se até hoje você estava em dúvida de que Deus, o que eu posso fazer nesse tempo para ser útil para o Senhor, para ser útil no reino de Deus, entenda que o Senhor está te respondendo. Não deixa parado aquilo que você tem recebido. A capacidade que você precisa, os recursos que você precisa, o amparo que você precisa, o acompanhamento que você precisa, você vai ter. Mas o posicionamento precisa ser seu. Fala, Deus, eu não quero ficar morto. Eu quero fluir vida. Fluir vida do Senhor. E quando a gente fala de um coração adoecido, gera outro coração adoecido, e assim gera outro. Às vezes a gente tem, no meio das igrejas, a gente fala que um líder desobediente, eles geram um líder desobediente, assim. É igual um pai que mente. O filho dele vai fazer o quê? E vai ser algo natural. O seu filho, ele está olhando para você em todo o tempo. Você é o discipulador dele. E muitas vezes calado. Então ele vai ver as suas atitudes. Nós não escolhemos onde nós nascemos. Mas podemos escolher, a partir da lei da responsabilidade, abandonar a lei da herança. Porque não importa quantos até chegar a mim não responderam o chamado de Deus, quantos até chegar a mim, quando a Bíblia se refere em maldição, fala, de uma linhagem familiar, quantos adulteravam, quantos roubavam, quantos mentiam, não importa quantos até mim. Essa é a lei da herança. Mas ela perde o seu poder, o seu valor, quando eu tenho consciência da lei da responsabilidade. Chegou até mim, mas não precisa passar de mim. Então, no que depender de nós, por mais que você tenha recebido, pastora, mas há anos que eu me converti, eu nunca recebi, eu nunca fiz isso. Irmão, ok, não foi tempo perdido, você está aqui, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que você tem que parar e ficar aí. A partir de você, você pode fazer diferente. A partir de você, você pode escolher, Senhor, conta comigo. E os meus filhos, Senhor, conta com eles. E aí os seus netos vão chegar e vai falar, Senhor, conta comigo. E os seus bisnetos, Senhor, conta comigo. É uma geração diferente. Isso é para a nossa casa, mas isso é para a nossa vida espiritual. Entende, igreja? A nossa responsabilidade é muito grande. É muito sério quando eu falo não para Deus com algo que não me pertence. É dele. Paulo, quando ele estava preso, ele cuidou desse povo porque ele era bonzinho mesmo preso? Não. Mas ele tinha essa consciência. Eu prego o evangelho da salvação.
Pastora, mas aí o dia que eu estiver chorando, que eu estiver com problema, Deus vai levantar sempre uma pessoa para cuidar de você também. Discipulado, na verdade, queridos, a gente trabalha com uma sequência de cuidados. Todos nós somos cuidados. Vocês nos veem aqui como pastores, vocês acham que nós não somos discipulados? Somos. Você vê o seu líder de célula, você acha que ele não é discipulado? É. Porque senão ele não está apto nem para discipular. Tem uma frase, né, que fala: aquele que não quer sentar para aprender, como é que ele quer levantar para ensinar? Então assim, você não está sozinho, você vai receber o amparo que você precisa. Mas se posicione diante de Deus. Eu creio do fundo do meu coração que assim, as coisas vão ficar mais difíceis mesmo. Mas com coisas que nós estamos vivendo até dentro da nossa própria casa, eu falo: Deus, está ficando pior, porque o seu poder, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Cada dia que eu tenho que me calar, ou eu tenho que me humilhar, eu falo: Deus, através de mim, Jesus, clareia. Esquece o meu nome e glorifica o teu. O meu nome aqui, queridos, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que vão falar de você, não importa. Desde que o nome do Senhor seja glorificado. Vão duvidar de você, mas aquele que sonda o coração e conhece, ele vai te honrar. Ele vai te ajudar. Ele vai te podar muitas vezes, mas na maioria das vezes ele vai colocar adubo. Ele vai fofar a terra. Humanamente falando, às vezes a gente olha uma árvore sequinha ali, a primeira coisa que a gente quer fazer é ir lá e arrancar ela. E o Senhor está falando assim, que se levantem homens e mulheres com a pá na mão, com a água que jorra da fonte da vida. Que se levantem homens e mulheres dispostos a ir lá e a cavar essa terra dura, a jorrar, a derramar água da vida no pé dessa árvore. E com o tempo você vai ver saindo os brotinhos. Não desiste não, quando comece a colocar adubo. Adubo é a vida do Espírito Santo em nós. É Ele que nos dá poder. Coloca mais um pouco. Quando vier uma aí falando: isso não dá mais nada, arranca e joga fora. Declara a palavra e diz: ao cheiro das águas certamente vai brotar. Eu não fui jogada fora, eu não fui arrancada, você não foi arrancado. O Senhor está nos chamando para ser uma geração que ama e que cuida, não com um amor humano, mas com um amor ágape, que é o amor que vem dele, do coração dele. Porque o nosso coração não tem a misericórdia, o nosso coração não tem o perdão necessário, mas o coração dele tem. E assim como Paulo, nós precisamos declarar: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu preciso deixar bombear essa vida. Eu preciso deixar. E eu pensei: Deus, quantas pessoas desistiram. E eu não estou falando de vir na igreja, não. O fato de estarmos na igreja de segunda a segunda não tem nada a ver com desistir. Hoje aqui, quantas pessoas sentadas aqui com o id enterrado na dor, na decepção, na desilusão. Eu cuidar de gente, as pessoas vão me trair, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão mentir. Eu quero te dizer que traíram Jesus também, rejeitaram Jesus também. E mesmo assim Ele encorajou aqueles discípulos, como eu estou te encorajando hoje, igreja.
Vai, faça discípulos, ensina eles a guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Porque Jesus está voltando e está muito perto, porque as coisas têm ficado muito difíceis. Mas é necessário que se levante homens e mulheres de Deus nesse tempo. Jovens que não se envergonham do Evangelho por causa de uma música do inferno. Jovens que não se envergonham do Evangelho por causa de um namoro escandaloso. Mas jovens que não têm vergonha de abrir uma célula na escola, de marcar uma brincadeira na rua com os vizinhos e dar 5 minutos de palavra para os seus colegas. Isso é grupo. Jovens que se levantam e falam: Deus, conta comigo, eu vou influenciar. Querido, o mundo espiritual, ele é muito real. A gente consegue perceber a investida do mal. E nós precisamos nos posicionar. E os jovens são o alvo da vez. Senhor, nos ajuda a discipular os jovens. Senhor, nos ajude como igreja a passar a vida de Deus para a vida deles. A pastora Patrícia está fazendo núcleo, está fazendo igreja. Tem um jovem na sua casa ou do lado da sua casa que nunca veio na igreja, e ele também é importante para o reino. Tira os olhos só dessas 4 paredes, só do nosso grupo fechado. Tem gente lá fora. Tem gente do lado da nossa casa, tem gente dentro da nossa casa. É tempo de nos posicionarmos. E o reino de Deus só vai crescer e ser estabelecido se nós recebermos realmente como uma ordem o ide. O Senhor não perguntou se eu queria. O Senhor não perguntou se eu ia dar conta. Ele falou: vai. Quantos aqui tem um coração queimando? Mas o id está debaixo de um tanto de coisa. Deus, a decepção, a desilusão. Deus, meu trabalho, minha família, meus problemas, meus isso, meus aquilo. Deus, eu estou doente. Deus, isso. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Nós não podemos parar até que Ele venha. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você entende que nós não temos desculpa diante dEle? Se você está sem força, Ele te fortalece. Se você está cansado, Ele fala: vinde a mim, todos vão. A alma está falando de emoção, de coração, de vida. Aleluia. É Ele que dá descanso. Quantas pessoas: pastora, toma aqui meu ministério porque eu estou muito sobrecarregado. Irmão, tem um negócio errado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mudamos a ordem das coisas. Deus, primeiro eu, primeiro a minha casa, primeiro o meu trabalho. Querido, quem foi a fonte? Quem te deu o trabalho? Quem te deu sua casa? Quem te deu sua família? Quem te deu seus filhos? Às vezes eu me pego em situações que eu olho assim e falo: Deus, mas eu não estou valendo coisa alguma mesmo. Porque ai de mim se não fosse a vida do Senhor em mim. Eu não dava conta. Ou provavelmente nem estava viva. Olha para o propósito. Os problemas vão só mudar de nome e algumas vezes de endereço. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, os problemas vão estar. Os problemas vão estar. Enquanto nós vivemos aqui, nós vamos ter que comer, nós vamos ter que vestir, nós vamos ter que morar. Mas em todas essas coisas, a vontade dele tem que ser primeiro. A vontade dele tem que estar em primeiro lugar.
o que está roubando o seu tempo com Deus. Avalia isso, irmão. Avalia. O que está te tirando da alegria. A gente começa falando, não, o louvor hoje estava ruim, né? Nossa, que a pregação. E aquela luz piscando? E o calor? A gente começa a ver mais as coisas ao redor do que a presença daquele que tem poder, que tem autoridade. Ficar sensível às coisas que te aproximam de Deus. Porque quanto mais cheio de Deus você for, mais você vai querer jorrar essa água viva. Aquela mulher do poço. Aquilo é tão lindo quando Jesus chega perto dela, indo contra tudo, contra as leis daquele tempo, contra tudo. Ele quebrou todos os protocolos, porque Ele é Deus. E quando Ele fala para ela, se você soubesse quem está te pedindo água. E às vezes nós fazemos uma lista para Deus, que nós não podemos, e Ele falando para a gente, se você soubesse quem está te mandando ir. Aquele que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela crê no sobrenatural de Deus. Irmão, não posso nem falar o que eu creio, o que eu espero. Você vai falar assim, eu vou ter que pedir à pastora Grécia para dar um jeito de internar essa pastora, que ela não está normal. Mas é porque eu não creio em mim, nem nas circunstâncias. Mas eu creio em Deus. E o que bombeia a minha vida é a vida de Deus. Se apaixone por Deus de uma maneira onde a doença não vai te entristecer, porque Ele é o dono da vida. Ele sabe o tempo de dar e o tempo de retirar. Muitos, através da desobediência, adiantam o tempo da sua morte. Mas até nisso a palavra de Deus é soberana, que fala que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Se você tem convicção que você é filho dele, você não tem que temer. Ele é Deus em todas as coisas. E o que eu sinto no meu coração é que tem muitas pessoas. Não é dando desculpa não, irmão. O seu questionamento, ele é real. Mas o Senhor me permitiu vir aqui nessa noite para te dizer que Ele quer te curar. Porque Ele tem um grande propósito na sua vida. Ele quer restaurar o chamado de Deus que tem dentro de você. Nós, como igreja, precisamos de você. O reino de Deus precisa de você. Já tem muita gente para fazer, não tem não. O tanto de gente que tem aí fora, a gente não dá conta de fazer isso aqui. Mas se cada um fizer um pouquinho, nós vamos conseguir. E quando chegar aquele grande dia que Ele vier nos buscar, atrás de nós vai ter uma fila, uma multidão das pessoas que nós ganhamos para Ele. Eu falo, Deus, eu não quero chegar diante do Senhor envergonhada. Eu não quero chegar diante do Senhor como não tendo cumprido. Isso é dia após dia. Pastora, mas eu estou fazendo e mesmo assim eu estou passando por tantas coisas. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Isso é assim na nossa vida. Tem coisas que às vezes eu olho assim que eu falo, meu Deus, isso é semente de tantos anos. Tem misericórdia. Arranca. Já começa a deixar eu colher só as dos anos da conversão para cá. Tem semente que a gente vai colher ainda. Mas o seu entendimento e o seu posicionamento, ele precisa ser diferente. Eu queria orar por você. Nós vamos orar como igreja.
Mas eu queria orar por você que entendeu a palavra. E fala assim: Jesus, com tudo que eu estou aqui, com o coração desse jeito, com a vida desse jeito, eu entendi que eu preciso me submeter ao Senhor. Eu quero fazer 2 tipos de oração nessa noite. Hoje eu quero fazer uma oração de reconciliação com o Senhor, mas no sentido de obediência ao chamado. No sentido de: Deus, eu olhei para mim e não olhei para o Senhor. Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer com tudo isso que eu estou apresentando diante do Senhor, mas hoje eu decido não mais me esconder. Envia-me a mim. Faça. Resplandeça. Apareça. Você pode sair do seu lugar e vir, irmãos. É uma oração de fortalecimento, é uma oração de cura. É uma oração onde o Senhor quer te sarar para te usar como uma arma cortante. Onde o Senhor quer pegar você por dentro e te mostrar que Ele é o mesmo Deus lá no dia que Ele te chamou. O mesmo Deus que Ele te ungiu, que Ele te deu um nome. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ser curados para curar. Não tenha vergonha de falar: mas eu ser curado, querido, nós precisamos do Senhor todos os dias. Reba cantoraba xererererere. Muitos poços que foram tentados ser entulhados. Xereba cantori andaraba xererererere. Muitos chamados há anos, movidos pelo medo: Senhor, mas Senhor, envia outro. Senhor, tem tanta gente. Senhor, o que vão falar de mim? Mas o Senhor nessa noite, Ele fala: não te mandei eu. Esforça-te. Somente esforça-te. Querido, não podemos viver da unção do passado, daquilo que nós vivemos, experiência que vivemos com Deus, há não sei quanto tempo, há não sei quantos anos. Tem água nova, tem um Espírito sendo derramado sobre a sua vida, trazendo uma unção fresca, uma unção nova, novidade de vida. A palavra do Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. Esquece as coisas que para trás de ti ficaram. Chore, cantaraba, xerererere, balabalás. Levanta desse lugar de dor, desse lugar de acusação, desse lugar de vergonha. Você não está sendo parado, você está sendo equipado. Rebaixou, recanta na manaia. Aquele que ouve a voz do Senhor e aquele que obedece, o Senhor derrama, o Senhor capacita. Chore canta rabassuri ergue de canto rabaxererere. Deus renova o chamado. Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos. Vai tocando nos seus filhos agora. Vai desentulhando os poços. Desentulhe os poços, anjos de Deus. Desentulhe os poços, anjos de Deus. Reba cantoraba xerererere. Reba laba xerererere manamanas. Já não quero ser renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. E renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Querido, clame aí no seu lugar. Só você e Deus sabe aquilo que tem entulhado os seus poços. Qual foi a dificuldade? Dê nome à sua dificuldade, dê nome ao pecado. Fala: Deus, eu me arrependo. Deus, eu me arrependo porque eu parei. Deus, eu me arrependo porque eu temi. Deus, eu me arrependo porque eu desconfiei. Mas eu creio no teu chamado, eu creio no teu poder. Necessita ser mudado. Oh, Senhor Jesus, vai mudando, Senhor Jesus. Vai mudando de dentro para fora, Jesus. Dentro do meu coração. Levanta nesse lugar, Senhor. Levanta os seus profetas. Levanta os discipuladores. Levanta os pregadores da palavra do teu evangelho. Aqueles que vão cumprir o ídolo do Senhor. Deus, nesse momento eu oro para que eles sejam curados. Pai, nesse momento eu oro por cura. Em nome de Jesus, anjos de Deus, vai tocando nos seus filhos que precisam de cura nessa noite. Seja física, seja emocional, seja espiritual. Há poder no nome de Jesus para curar as lembranças do passado, para curar a dor do passado, para curar toda enfermidade. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja tocado pelo Senhor. Em nome de Jesus, seja fortalecido pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida dos teus filhos um novo tempo. Pai, em nome de Jesus, que os poços deles não sejam entulhados. Deus, que eles tenham experiência com o Senhor que eles nunca tiveram. Deus, toda língua maledicente, toda palavra maldosa, toda palavra de morte lançada sobre os seus filhos, se torne sem efeito no nome de Jesus. Eu declaro que os seus filhos irão frutificar. Eu declaro que os seus filhos irão crescer, que os seus filhos irão gerar outros filhos e filhos e filhos e filhos em nome de Jesus. Eu declaro casais cuidando de casais, jovens cuidando de jovens, mulheres cuidando de mulheres, homens cuidando de homens. Uma igreja que verdadeiramente ama e cuida, que tem prazer de cuidar um do outro. Confirma o que cada um, ó Deus, o que cada um tem aqui nessa noite. Cumpra o seu propósito na vida deles. Deus, quantos talentos enterrados, quantos talentos escondidos. Deus, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de colocar para fora, uma noite de perder o medo, uma noite de romper as barreiras. Mas Deus, se não acontecer, creia no Senhor. O Senhor tem nos chamado para olhar para Ele e confiar nele. Querido, faça a vontade do Senhor. Obedeça o chamado do Senhor. Da sua casa é Ele que cuida. Da sua família é Ele que cuida. Do seu trabalho é Ele que cuida. Do seu dinheiro é Ele que cuida. Declare que há uma nova história sobre a sua vida. Há um tempo novo sobre a sua vida. 2025 será um ano frutífero em nome de Jesus. Uma grande colheita de almas para a glória do Senhor. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
uma nova história, e uma nova história Deus tem pra mim. Há um novo tempo para sua vida. Um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Vocês que tomaram essa decisão de vir aqui, a minha oração é que o Senhor te fortaleça, é que o Senhor restaure a sua visão, a sua audição espiritual, para que o Senhor te encha de coragem. E nesse momento nós vamos repetir para o Senhor, só aqueles que têm coragem: Senhor Jesus, conta comigo. Senhor Jesus, conta comigo. Senhor Jesus, conta comigo. Aleluia. Dê uma salva de palmas pro Senhor. Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Não se entristeça, irmão. Não se deixe abater. Nós podemos muitas vezes estar com o coração triste, mas a gente fica alegre, porque a alegria dele é que é a nossa força. Em tudo o Senhor é soberano. Quando eu orei aqui, eu disse: dê o nome do pecado, dê o nome da situação. É porque eu preciso verbalizar e falar para esse nome, para esse pecado. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus está acima de todos. Nós precisamos nos unir como povo de Deus nesse tempo. E cada um de nós é fundamental no reino de Deus. Cada um de nós tem o seu jeitinho, a sua forma de fazer. Deus vai usar cada um na sua área. Mas entenda isso, você é muito importante. Amém? Glória a Deus.